Alguma vez você já se perguntou o quão raro é ainda conseguir fazer certas coisas após os 65 anos? Muitas pessoas presumem que envelhecer significa desacelerar, perder habilidades ou se tornar menos capaz, mas aqui está a verdade. Se você ainda consegue fazer essas 8 coisas, você está entre um grupo pequeno e notável. Neste vídeo, vamos explorar 8 sinais que mostram que você está envelhecendo excepcionalmente bem. Mesmo que não perceba, desde força física até agilidade mental, cada sinal revela uma verdade mais profunda sobre sua longevidade, resiliência e saúde geral. Se você é capaz de fazer algumas ou todas essas coisas, considere-se uma joia rara, porque a maioria das pessoas da sua idade não consegue. Fique comigo até o final, porque você não apenas reconhecerá essas qualidades raras em si mesmo, mas também descobrirá porque elas importam para viver uma vida mais longa, saudável e gratificante. Vamos começar. Número 1. Você tem uma força de preensão forte. Um dos indicadores mais negligenciados, mais poderosos, de longevidade é a força de preensão. Se você ainda consegue apertar a mão com firmeza, carregar uma sacola de compras pesada ou abrir um frasco com facilidade, você está se saindo melhor do que imagina. A força de preensão não se refere apenas aos músculos da mão. Ela reflete a massa muscular geral, a função nervosa e até a saúde do coração. Estudos mostram que idosos com uma preensão forte tendem a viver mais, se recuperar mais rápido de doenças e permanecer independentes até os anos mais avançados. Pense nisso. Quando sua preensão é fraca, tarefas diárias simples se tornam frustrantes. Lutar para segurar uma caneca de café ou manter o equilíbrio ao se levantar de uma cadeira não é apenas um inconveniente, é um sinal de força em declínio. Mas se sua preensão ainda é sólida, isso significa que seu corpo está mantendo funcionalidade, resistência e resiliência. Por exemplo, imagine um homem chamado Antônio, de 75 anos, de Lisboa. Ele ainda gosta de trabalhar no seu jardim em Alfama, levantando vasos pequenos e manejando ferramentas com facilidade. Seu médico uma vez lhe disse que sua força de preensão era melhor do que a de alguns homens na casa dos 50 anos. Isso não é apenas motivo de orgulho. É um sinal de que todo o seu corpo está se mantendo mais forte do que a média para a sua idade. A força de preensão está diretamente ligada à sua capacidade de manter mobilidade e evitar quedas. Uma grande preocupação para idosos. Mãos fortes significam que você pode se estabilizar quando necessário, segurar corrimãos com confiança e continuar fazendo as coisas que ama sem dificuldade. Então, se você ainda tem uma preensão forte, tome isso como um sinal de que seu corpo está envelhecendo de maneira notável. Número 2. Você consegue se levantar do chão sem assistência. Ser capaz de se sentar no chão e se levantar sem ajuda é um dos sinais mais reveladores de longevidade. Se você ainda consegue fazer isso, você tem algo que muitas pessoas da sua idade perderam: flexibilidade, equilíbrio, coordenação e força do core. Essa habilidade simples não é apenas sobre conveniência, é um preditor de quão bem você manterá a independência nos próximos anos. Pense em quantas vezes você usa essa habilidade na vida diária. Talvez você se ajoelhe para pegar algo debaixo do sofá, sente no chão enquanto brinca com os netos ou se alonga após uma caminhada. Muitos idosos encontram dificuldade para se levantar sem empurrar com os joelhos ou precisar se segurar em móveis. Mas se você consegue fazer a transição do chão para a posição de pé suavemente, você está na minoria, e isso é ótimo. Vamos tomar Ana, de 72 anos, de Porto, como exemplo. Ela ainda gosta da sua rotina matinal de yoga, movendo-se do sentado para o em pé sem vacilar. Seu médico uma vez mencionou que a maioria das mulheres da idade dela não consegue fazer isso sem ajuda. Isso porque não se trata apenas de músculos. É sobre controle corporal geral, mobilidade articular e força na parte inferior do corpo. O motivo pelo qual isso importa, estudos mostram que pessoas que não conseguem se levantar do chão sem usar as mãos têm o dobro de probabilidade de sofrer declínio de mobilidade e complicações de saúde. Sua capacidade de se mover assim reduz o risco de quedas, mantém suas articulações lubrificadas e garante que seus músculos permaneçam engajados mesmo em movimentos simples. Se você ainda consegue fazer isso, tome como um sinal de que seu corpo está funcionando muito melhor do que a maioria das pessoas da sua idade. Número 3. Você consegue manter uma boa postura sem dificuldade.
A postura diz muito sobre o quão bem seu corpo está envelhecendo. Se você consegue ficar em pé com os ombros para trás, caminhar sem se curvar para a frente e sentar sem se encurvar, você está à frente da maioria das pessoas do seu grupo etário. Com o tempo, a má postura leva a um core enfraquecido, dores nas costas e até dificuldades respiratórias. Mas se você ainda mantém um alinhamento adequado, isso significa que sua coluna, músculos e articulações estão te sustentando bem. Uma característica rara entre idosos, você pode não pensar nisso com frequência, mas a postura afeta mais do que apenas sua aparência. Ela desempenha um papel direto na mobilidade, equilíbrio e até na função dos órgãos. Quando sua coluna está devidamente alinhada, seus pulmões se expandem completamente, permitindo um melhor fluxo de oxigênio e melhorando os níveis de energia. Por outro lado, se você está constantemente curvado, seu corpo trabalha mais para compensar, levando à fadiga e desconforto. Considere Roberto, um professor aposentado de 74 anos de Coimbra. Ele ainda caminha com confiança, costas retas e cabeça erguida. As pessoas muitas vezes presumem que ele é mais jovem do que realmente é, simplesmente por causa da sua postura. Seu médico uma vez lhe disse: a maioria dos homens da sua idade está lidando com compressão espinhal ou uma postura inclinada para a frente, mas você está se mantendo notavelmente bem. Isso porque Roberto se esforça para se manter ativo, engajar seu core e evitar os hábitos que levam a uma postura curvada. Uma razão fundamental pela qual a postura importa é que ela afeta diretamente o equilíbrio e a prevenção de quedas. A má postura desloca seu centro de gravidade para a frente, tornando mais provável que você perca o equilíbrio. Quando você fica ereto, distribui seu peso corretamente, reduzindo o esforço nas articulações e melhorando a estabilidade. Se você ainda consegue se manter ereto sem desconforto ou lembretes constantes, tome isso como um sinal de que seu corpo está envelhecendo com força e resiliência. Número 4. Você consegue se levantar de uma cadeira sem usar as mãos? Isso pode parecer algo pequeno, mas ser capaz de se levantar de uma cadeira sem empurrar com as mãos é um grande sinal de força física e independência. Muitas pessoas acima dos 65 anos perdem gradualmente a força na parte inferior do corpo e a mobilidade, tornando mais difícil se levantar de uma posição sentada. Se você ainda consegue fazer isso sem esforço, significa que suas pernas, core e equilíbrio estão todos trabalhando em harmonia, uma habilidade rara que muitos tomam como garantida até perdê-la. Pense em quantas vezes você se levanta e senta ao longo do dia. Seja se levantando do sofá, saindo do carro ou se levantando da mesa de jantar. Esses movimentos diários dependem de uma combinação de força nas pernas, estabilidade do core e coordenação. Se você tem dificuldade com esse movimento, muitas vezes é um sinal de alerta precoce de declínio na força muscular ou rigidez articular, mas se você ainda consegue fazer isso suavemente, você está demonstrando um nível de capacidade física que muitos na sua faixa etária já perderam. Considere Sofia, uma avó de 72 anos de Faro. Ela nunca pensou muito nisso, até notar seus amigos lutando para se levantar de cadeiras, precisando de apoios ou uma mão amiga. Um dia, em uma reunião familiar, seu neto a desafiou a se levantar do chão sem usar as mãos. Para sua surpresa, ela conseguiu com facilidade. O fato de ela caminhar regularmente, se alongar e fazer exercícios leves de força manteve seu corpo funcionando suavemente. O que torna essa habilidade tão importante é um indicador-chave de longevidade. Estudos mostram que idosos que conseguem se levantar de uma posição sentada sem assistência tendem a viver mais e permanecer independentes por mais anos. Isso significa que você tem força muscular suficiente, flexibilidade articular e coordenação para prevenir quedas. Uma das maiores preocupações à medida que as pessoas envelhecem, se você ainda consegue fazer isso sem esforço, aprecie o que seu corpo é capaz de fazer, porque é uma habilidade que se torna cada vez mais rara com o tempo. Número 5. Você consegue ficar em um pé só por mais de 10 segundos. O equilíbrio é algo que muitas pessoas tomam como garantido até começarem a perdê-lo. Se você consegue ficar em um pé só por mais de 10 segundos sem vacilar ou se segurar em algo, você está em muito melhor forma do que muitas pessoas da sua idade. Na verdade, estudos descobriram que o equilíbrio precário em adultos mais velhos
está fortemente ligado a um maior risco de quedas, lesões e até uma expectativa de vida mais curta. Experimente este teste agora. Levante-se, erga um pé a poucos centímetros do chão e conte até 10. Se você consegue fazer isso com facilidade, sua coordenação, força nas pernas e função neurológica estão todas em sincronia. Mas se você se encontra balançando, colocando o pé no chão muito rápido ou precisando se segurar em algo, pode ser um sinal de que sua estabilidade e controle muscular precisam de melhorias. Considere Jaime, um carpinteiro aposentado de 77 anos de Setúbal. Ele costumava ser extremamente ativo, mas ao longo dos anos notou que se sentia um pouco instável ao caminhar em terrenos irregulares. Um dia, durante um check-up de rotina, seu médico pediu que ele tentasse ficar em um pé só. Ele mal chegou a 5 segundos antes de perder o equilíbrio. Esse foi seu alerta. Ele começou a fazer exercícios simples de equilíbrio, como caminhar calcanhar com ponta e ficar em um pé só enquanto escovava os dentes. Em poucos meses, ele conseguia ficar em um pé só por mais de 15 segundos sem esforço. Porque isso importa tanto, um bom equilíbrio ajuda a prevenir quedas. A principal causa de lesões graves entre idosos, mas também é um reflexo da sua função muscular geral, da conexão cérebro-corpo e da mobilidade. Quando seu equilíbrio começa a falhar, muitas vezes é um sinal de alerta de que seu corpo está perdendo força e coordenação. Mas se você ainda consegue fazer isso facilmente, é um sinal poderoso de que você está à frente da curva. Se você ainda não se testou, experimente, levante-se, erga um pé e veja quanto tempo consegue segurar. Se você alcançar 10 segundos ou mais, você faz parte de um grupo raro de idosos com estabilidade excepcional. Continue assim, porque sua capacidade de equilibrar agora pode ajudar a mantê-lo independente e imóvel por anos a vir. Número 6. Você consegue se levantar do chão sem usar as mãos. Descer ao chão e se levantar novamente pode parecer uma tarefa simples, mas é um verdadeiro teste de força, flexibilidade, coordenação e mobilidade geral. Se você ainda consegue fazer isso sem dificuldade ou sem usar as mãos para apoio, você está em uma categoria de pessoas que tendem a viver mais e manter a independência até os anos mais avançados. A capacidade de se levantar do chão sem esforço depende de uma combinação de força do core, potência nas pernas, equilíbrio e flexibilidade articular. À medida que as pessoas envelhecem, essas habilidades tendem a diminuir, tornando mais difícil se levantar de posições baixas. Mas quando você ainda consegue fazer isso com facilidade, é um indicador claro de que seus músculos, articulações e coordenação estão todos trabalhando em harmonia. Considere Maria, uma avó de 72 anos de Cascais. Ela sempre foi ativa. Um dia, enquanto brincava com seus netos no chão, notou algo surpreendente. Quando chegou a hora de se levantar, ela conseguiu sem nenhuma assistência. Como sempre fez, seu médico mais tarde lhe disse que essa habilidade simples significava que seus músculos estavam fortes, suas articulações eram flexíveis e seu equilíbrio era excelente. Na verdade, estudos mostraram que pessoas que lutam para se levantar do chão sem apoio têm um risco muito maior de quedas, perda de mobilidade e até morte prematura. O motivo: isso sinaliza um declínio na massa muscular, estabilidade e função física geral. Por outro lado, aqueles que ainda conseguem fazer isso naturalmente muitas vezes conseguem se manter ativos, prevenir lesões e permanecer independentes até os 80 anos e além. Se você não se testou há um tempo, experimente, sente-se no chão e depois se levante sem usar as mãos, braços ou joelhos para apoio. Se você consegue fazer isso suavemente, você está em um grupo raro e afortunado de idosos que ainda têm excelente mobilidade. E se for um desafio, tudo bem. Nunca é tarde para começar a fortalecer seu core, melhorar sua flexibilidade e trabalhar em movimentos que o mantenham forte e capaz. Número 7. Você consegue carregar compras sem dificuldade? Se você ainda consegue carregar uma sacola de compras sem sentir que é um grande esforço, você está à frente da maioria das pessoas da sua idade. Força de preensão, resistência da parte superior do corpo e estabilidade do core desempenham um papel em quão bem você lida com tarefas diárias. E estudos mostraram que a força de preensão sozinha é um dos preditores mais fortes de longevidade. Pense nisso. Sua capacidade de carregar peso não é apenas sobre força nos braços. É um sinal de que seus ossos estão fortes, seus ombros estão estáveis
e seu corpo ainda é capaz de realizar movimentos essenciais sem esforço excessivo. Isso é algo que naturalmente declina com a idade, mas quando você ainda consegue levantar, segurar e carregar itens com facilidade, isso mostra que seus músculos, articulações e sistema nervoso ainda estão funcionando em um alto nível. Considere João, um professor aposentado de 74 anos de Évora. Ele nunca pensou muito na sua força até que, um dia, na loja, notou algo. Homens mais jovens ao seu redor estavam lutando para levantar sacolas pesadas em seus carros. Enquanto ele o fazia sem esforço, um comprador mais jovem até ofereceu ajuda, presumindo que ele precisava de assistência. João riu e disse: "Estou fazendo isso há décadas. Não há necessidade de parar agora." Esse pequeno momento o fez perceber o quanto sua atividade ao longo da vida e treinamento de força o mantiveram à frente da curva. Médicos frequentemente dizem que uma apreensão fraca e dificuldade em levantar itens do dia a dia são sinais de alerta precoce de declínio na saúde. Isso porque a perda muscular, osteoporose e declínio da função nervosa contribuem para a fragilidade com o tempo. Se carregar compras, levantar uma cadeira ou até segurar algo por um período prolongado se tornou desafiador, pode ser um sinal de que seus músculos e ossos precisam de mais atenção. A boa notícia, se você ainda consegue carregar aquelas sacolas de compras sem se sentir exausto, você está em um grupo raro de idosos que ainda tem força funcional, o tipo de força que permite viver de forma independente e desfrutar da vida sem limitações físicas constantes. Se você quer manter isso, continue usando treinamento de força, exercícios para as mãos e até atividades simples como apertar uma bola de tênis ou carregar pesos leves podem manter seus músculos e pressão fortes por anos a vias. Número 8. Você consegue descer ao chão e se levantar sem ajuda. Um dos maiores indicadores de mobilidade e independência a longo prazo é a sua capacidade de descer ao chão e se levantar sem assistência. Pode não parecer grande coisa, até você perceber que a maioria das pessoas acima dos 65 anos luta com esse movimento simples. Equilíbrio, força nas pernas, flexibilidade e estabilidade do core desempenham um papel, e aqueles que ainda conseguem fazer isso têm um risco significativamente menor de lesões, internações e declínio geral na saúde. E imagine isto: Bárbara, uma avó de 80 anos de Lagos, estava brincando com seus netos no chão da sala. Quando chegou a hora de se levantar, ela instintivamente colocou um pé no chão, empurrou com as mãos e se levantou com facilidade. Sua filha ficou chocada, dizendo: "Mãe, conheço pessoas 20 anos mais jovens que não conseguem fazer isso." O que Bárbara não percebia era que sua capacidade de se mover tão facilmente era, na verdade, um sinal incrível de força, equilíbrio e longevidade. Na verdade, médicos usam algo chamado teste de sentar e levantar para avaliar a saúde geral e o risco de mortalidade de uma pessoa. Estudos descobriram que aqueles que lutam para se levantar do chão têm um risco muito maior de quedas, fraturas e problemas de mobilidade a longo prazo. Se você ainda consegue descer e se levantar sem se segurar em móveis ou precisar de assistência, você está em um grupo raro de idosos que ainda tem um movimento funcional forte, uma habilidade que a maioria das pessoas perde à medida que envelhece. Por que isso é tão importante? Porque cair e não conseguir se levantar é uma das principais causas de lesões graves em adultos mais velhos. Muitos idosos que sofrem quedas lutam não apenas por causa da queda em si, mas porque lhes falta força e coordenação para se recuperar. Se você ainda consegue se mover para cima e para baixo com facilidade, significa que suas pernas, core e sistema de equilíbrio estão funcionando bem. E isso é algo para se orgulhar incrivelmente. Se essa é uma habilidade que você gostaria de manter, a prática diária faz toda a diferença. Exercícios simples, como agachamentos com o peso do corpo, afundos e movimentos de fortalecimento do core, podem ajudar a manter seus músculos engajados. E se você tem dificuldade para se levantar agora, não desanime em começar com movimentos assistidos, usando uma cadeira ou almofada para apoio. Pode ajudar a recuperar a mobilidade com o tempo. A chave é nunca parar de se mover. Se você ainda consegue fazer isso naturalmente, você está muito à frente da curva. E essa habilidade por si só o coloca em um grupo muito raro e capaz. Pensamentos finais. Ao encerrarmos este vídeo, reserve um momento
para refletir sobre essas 8 habilidades notáveis. Se você ainda consegue fazer essas coisas com facilidade, você está em um grupo de elite de indivíduos que mantiveram sua força, mobilidade e agilidade mental muito além do que a maioria das pessoas espera nesta fase da vida. E se há uma coisa que aprendemos, é que envelhecer não significa perder tudo, significa adaptar, preservar e até prosperar de maneiras que outros podem não esperar. Então, qual dessas habilidades mais te marcou? Você ainda tem todas as 8. Talvez algumas delas, ou há uma que você gostaria de melhorar. Adoraríamos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usá-la na sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e incentivo. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.